de um curso introdutório para vocês manusearem bem a Bíblia, né? Então é muito importante vocês entenderem essas diferenças que existem. Por exemplo, sempre quando a gente vai evangelizar, principalmente alguém que vem assim, de uma doutrina católica, eles perguntam por que a Bíblia deles é diferente, inclusive com um salmo a mais, né? E hoje nós vamos entrar exatamente nesse ponto, porque se trata dos livros apócrifos, que foi a... Porque, como eu citei na primeira aula, nós cremos na Bíblia do Cânon Palestino, né, que foi no Concílio de Jamnia, que eles fecharam os 22 livros, né, que constam da Bíblia hebraica, né, que dão os 39 livros para nós do Antigo Testamento. Porém, a Igreja Católica, no Concílio de Trento, eles transformaram nesses livros apócrifos, eles transformaram eles em deuterocanônicos, né? Então, assim, essa é uma aula, eu sei que vou usar alguns termos aqui técnicos, né? Me entendo, porque é importante vocês conhecerem esses temas, essas situações, porque quando você estiver evangelizando alguém, você vai poder falar com propriedade. Então, pediria que vocês prestassem atenção, né? Que essa é uma aula muito importante. Então, falando propriamente sobre o tema, né? Ainda sobre a extensão do cânon no Antigo Testamento. Então, como eu estava falando, houve no Concílio de Jamnia a aceitação por todos, né, dos 22 livros que correspondem aos 39 livros que nós cremos do Antigo Testamento. Porém, essa questão não ficou resolvida. Alguns estudiosos se levantaram e continuaram conversando e tratando a respeito desses fatos. E houve muitas discussões, né, outros concílios que vieram depois, né, antes do Concílio de Trento, né, onde fechou a Bíblia Vulgata Latina, né, que é a Bíblia que a Igreja Católica acredita, né, porém, houve algumas definições técnicas, né, que a gente precisa entender um pouco disso. Então, os livros que constam da Bíblia, que são chamados, né, os livros homologomena, não sei se você já viu, ou foi buscar algum documento, ou se tem alguém aqui que trabalha em cartório ou na prefeitura, fala um pouco em grego, né? Porque você vem e fala, os seus documentos foram homologados. Já aconteceu isso com você ou não? Por quê? São livros que são aceitos, são livros que são tidos como fidedignos, né? Homologados. Então, foi homologado o documento. Então, os livros canônicos, eles são chamados pela teologia como os livros homologomena, que são livros que têm uma unidade entre si, eles se interligam, como a gente já estudou na composição literária. Porém, tem alguns livros que são aceitos, mas eles são questionados. E esses livros questionados, eles são contrários aos livros canônicos. Então, eles são anti-legomena, que quer dizer que ele é contra, não há uma concordância entre eles. Existe também alguns livros que nós vamos até na próxima, sem ser essa aula, outra aula, a gente vai falar sobre eles, mas esses são
totalmente rejeitados, que são os pseudoepígrafos, que vem também essa palavra pseudoepígrafos, eles vêm do grego, né, e ela é uma palavra composta. Então, pseudo, que quer dizer falso, né, e epígrafe, ou que traduzindo nome, inscrição, né, uma epígrafe, né. Só que quando ela é colocada junta, se torna uma palavra composta, a melhor tradução para ela seria falsos escritos, ou falso título. E a última, né, categoria, e é a que nós vamos conversar hoje, que os livros apócrifos, ele é compreendido como não bíblicos, porém, eles são aceitos por alguns, mas rejeitados pela grande maioria. Então, eles são livros questionáveis. E assim, como a gente viu como regra para que o livro entrasse no cânon, ele não poderia ser questionado. Vocês se lembram que uma das regras que eles usaram para que o livro fosse aceito como livro canônico ou divinamente inspirado, ele precisava ter uma unanimidade, ele tem que ser homologomena. Ele tem que ser unânime a aceitação dele. Porém, esses livros apócrifos, eles tiveram, e a tradução, né, se você prestar atenção da palavra grega, né, é livros que estão escondidos ou livros duvidosos, né. E conversando um pouco, caminhando um pouco para frente aqui, falando agora sobre a rejeição. Por que que, então, esses livros foram rejeitados? O ponto principal que eu queria destacar para vocês essa noite é que a gente precisa entender que dentro do cânon havia também um mover divino, havia uma ação divina. Por quê? Porque seria o livro onde estaria contido as regras de conduta, aqui a vontade de Deus para o homem, né? E esse desacordo que houve a respeito desses livros foi tema de muitos debates. E nesses debates, esses livros foram chamados apócrifos. E, mais uma vez, eles foram aceitos, mas, porém, rejeitados. E dentro, se você abrir comigo, eu queria que você abrisse sua apostila agora, na página 64, você vai ver aí as razões por que esses livros foram rejeitados. Então, presta atenção, porque aqui é muito importante para a gente começar a entender por que é perigoso a pessoa ler um livro, né? Ah, mas, Chico, qual o problema a pessoa ler um livro, né, da Bíblia que consta esses livros apócrifos, né? Eles trazem doutrinas que não são bíblicas. E aqui que é o perigo, é aqui a situação onde a gente precisa prestar atenção. Então, vocês vão ver vários exemplos aqui. Por exemplo, uma coisa muito célebre, né, e consta no livro apócrifo Sabedoria de Salomão, onde dá base para a Igreja Católica defender a doutrina do purgatório. Então, vocês percebem uma outra situação também terrível, oração pelos mortos. Se você lê os livros apócrifos de 2 Macabeus, você vai ver lá que eles estão trazendo uma doutrina de oração pelos mortos. E nós não cremos nisso. Pelo contrário, a Bíblia rejeita a oração pelos mortos, como a gente vê em Eclesiastes 9,
5 e 6. Então, aqui a gente começa a prestar atenção o porquê que esses livros foram rejeitados. E algumas razões ainda, a gente precisa prestar muita atenção, porque, assim, nenhuma vez o Senhor Jesus cita nenhum dos livros apócrifos. Não é interessante isso? O Senhor Jesus não citou, e olha que por várias vezes o Senhor Jesus, no Novo Testamento, né, nos Evangelhos, ele citou muito os livros do Antigo Testamento, porém, nenhuma citação aos livros apócrifos. Então, esse foi um dos pontos. Porque lembra aquela questão que eu sempre falava para vocês, né? Jesus usava aquelas palavrinhas, né? Escrito estás. Está escrito, escrito estás, né? Outro ponto, razão, né? Que ele foi também rejeitado pelos principais pais da igreja, né? Ou os pais apostólicos, né? A sequência dos apóstolos, né? Então, Atanásio, Orígenes, Epifânio, Rufino, Jerônimo, nenhum deles fez referência aos livros apócrifos. E eles foram homens que participaram desses concílios. Então, isso é muito importante a gente entender. E aí tem aqui os exemplos, né, que vocês vêem na página 64, né, tem a doutrina de Maria, né, então vocês percebem, eles usaram esses livros apócrifos para justificar a doutrina que eles pregam. É muito comum, quando há uma homilia, né, os irmãos sabem o que é uma homilia ou não? Você vai numa igreja católica, durante o culto católico, né? Eles não usam a Bíblia, eles usam uma homilia, né? É um livrinho lá, um jornalzinho que eles dão na entrada, e lá tem trechos, né? Tem trechos do Evangelho, mas há muitos trechos desses livros que são os ditos apócrifos. Geralmente, se eles estão falando alguma dessas questões, né? Que a gente está citando aqui é dito na homilia. Então, é muito importante a gente prestar atenção acerca disso, né? Então, os livros apócrifos, quase todos... uma outra questão importantíssima para a gente entender também, a maioria dos livros apócrifos, eles foram escritos em grego. Nenhum deles foi escrito em hebraico. Então, é mais uma razão para eles serem muito contestados, né? Pela maioria daqueles que participaram, né, dos concílios, né? Mas, como eu falei para vocês na definição, o livro apócrifo, ele é um livro que ele é não aceito pela maioria, mas aceito por alguns, principalmente pela Igreja Católica, né? Há também algumas igrejas cristãs, por exemplo, a Igreja Ortodoxa e a Igreja Anglicana, eles também acreditam em alguns livros apócrifos, tá? Então é importante a gente ter esse entendimento. Falando agora acerca de quais são os livros apócrifos do Antigo Testamento, né? Então, prestem atenção, eu estou falando livros apócrifos, eu não estou falando dos pseudoepígrafos, tá? São livros apócrifos. Então, qual que são os livros apócrifos? Primeira e segunda Esdras, o livro de Tobias, o livro de Judite, os acréscimos ao livro de Esther, o livro de Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, a Carta de Jeremias,
os acréscimos ao livro de Daniel, que é a oração de Azarias, o cântico dos três jovens, a história de Susana, a história de Bel e o dragão. Todas essas histórias estão dentro dos acréscimos ao livro de Daniel. E também a oração de Manassés e os dois últimos, né? Primeira e segunda Macabeus. Porém, de todos esses que eu citei para vocês, os que constam na Bíblia católica, né, são exatamente esses 7 livros. Primeira e segunda Macabeus, Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque, e os históricos, primeira e segunda Macabeus, Tobias, Judite. Eu já tinha falado, que eu fiz a separação aqui, tá? Então, ó, os históricos são primeira, segunda Macabeus, Tobias e Judite. Os poéticos ou sapienciais, né? É Sabedoria de Salomão e Eclesiástico, que não tem nada a ver com Eclesiastes, esse é outro livro, né? E o profético, que é Baruque. E aqui eu coloquei que é importante vocês lerem a página 65 e 67, porque eu trago para vocês aqui um resumo do conteúdo desses livros. Então, vocês vão ver aí todo o resumo dos escritos de Primeira Esdras, Segunda Esdras, Tobias, Judite, os acréscimos do livro de Esther, Sabedoria de Salomão, Macabeus, Eclesiástico, Baruque, a carta de Jeremias, os acréscimos ao livro de Daniel e a oração de Manassés. Leiam depois com calma, é importante vocês conhecerem, né, acerca desses livros, né? Porque quando alguém faz uma pergunta para você, uma coisa é se você não tem conhecimento, você fala, eu não sei. Só que a partir de agora vocês estão sendo apresentados esses livros. Então vocês precisam começar a prestar atenção que quando alguém perguntar para vocês, vocês podem até guardar como fonte de pesquisa essa apostila, né? E depois vocês vão ver acerca dessas doutrinas, né? Que muito tocam o coração de muitos fiéis aí, né? A gente vê aquelas procissões, aquelas romarias, né? As pessoas se rendendo a isso, né? E algum desses livros é que dão margem teológica para eles fazerem essas questões. Porém, esses livros não são canônicos. Vocês entenderam bem isso? Guardem isso, é importante, tá? Caminhando um pouquinho mais aqui, tem alguns argumentos em prol da aceitação dos livros apócrifos do Antigo Testamento. Na apostila aqui, a gente faz um comentário, né, que os livros apócrifos têm diferentes graus de aceitação, né? Então, porém, a maioria dos judeus e nós, como protestantes, né, aceitamos que há um valor histórico, um valor, tem um livro histórico, um livro, por exemplo, como a gente lê, né, vamos pegar aqui, por exemplo, esse é um livro que tem um valor, um livro muito bom, Teorias do Método Teológico, mas ele não é um livro canônico, vocês me entendem? Então, o livro apócrifo é como um livro, ele tem um teor, ele tem um conteúdo importante, mas ele não é um livro canônico. Então, é muito importante a gente entender isso. Porém, a Igreja Católica, como eu falei, desde o Concílio de Trento, né? Veja bem, em 1546, domingo,
nós vamos estar fazendo mais de 500 anos da Reforma Protestante. Lutero foi lá e pregou na Catedral de Westminster, né, as 95 teses dele lá, protestando, né? Então, a partir da cisão, a Igreja Católica pegou esses livros e fez deles seus livros canônicos. Porém, não são. E, como eu já tenho explicado para vocês, eles estão dando até um nome bonitinho, né, dizendo que eles são deuterocanônicos, né? Mas eles não deixam de ser apócrifos, que são livros suspeitos, livros duvidosos, né? Por quê? O importante vocês entenderem que o livro apócrifo, ele apoia doutrinas extra-bíblicas. Me entendem ou não? Vou tentar explicar para vocês. Uma coisa é eu ter minha Bíblia aqui. Eu tenho a Bíblia. Outra coisa é eu pegar a Bíblia, deixar de lado e pegar um livro e tirar uma doutrina de um livro. Conseguiram entender ou não? Aqui eu tenho regra de fé e conduta. Aqui eu tiro doutrinas extra-bíblicas. Então, por isso que são livros considerados apócrifos. Mas como eu já citei, algumas igrejas cristãs, né, como a igreja anglicana, a igreja ortodoxa, elas nutrem uma definição, concepções diferentes sobre os livros apócrifos. E a gente percebe quantas coisas acontecem, a gente vê aí na história do cristianismo, né, como é diferente a doutrina anglicana, a doutrina ortodoxa, da doutrina evangélica, daquela ao qual nós acreditamos, reino de Deus, discipulado, vida em comunidade. Então, não é a mesma conduta que eles seguem, né? Então, isso é muito complexo, a gente teria que ter mais tempo para eu tentar explicar mais para vocês aqui. Talvez numa outra oportunidade a gente possa falar sobre a questão para-eclesiástica ou a questão eclesiástica mesmo, né? E se vocês também, eu recomendo que vocês leiam na página 67 à página 70, vocês vão ver algumas alusões, né, ou alguns argumentos para que esses livros sejam considerados deuterocanônicos, tá? Porém, a maioria desses argumentos são refutáveis, são argumentos que às vezes a gente não concorda, né? Por exemplo, vamos pegar aqui a influência de Agostinho. Agostinho, ele é considerado um pai da igreja, né? De muita importância, né? Agostinho, ele atribuiu os livros apócrifos à categoria canônica. E ele influenciou dois concílios, o concílio de Hippo e o concílio de Cartago, né? Que relacionavam os apócrifos como canônicos. A partir de então, a Igreja Católica, né, passou a usar os apócrifos em suas reuniões e seus cultos católicos, né? Mas somente no Concílio de Trento é que foi fechado, a Igreja Católica fechou o cânon deles constando esses livros, e a maioria das Bíblias católicas, deixa eu ver se eu tenho uma aqui, deixa eu dar uma olhada. Por exemplo, essa é uma Bíblia católica, né? Não sei se vocês estão enxergando, a Bíblia de Jerusalém, né? A base dela, ela vem da tradução da Vulgata Latina. Os trabalhos que eles fizeram, as análises, foram traduzidos da exegetas católicos, né?
através da Vulgata Latina. Então, aqui consta os livros apócrifos, tá? Inclusive um salmo a mais, né? Amém, querido? Por isso que, quando, não sei se vocês já fizeram o evangelismo, né? Você pede para a pessoa abrir no Salmo 91, né? Na Bíblia Católica é o Salmo, o que para nós é o Salmo 91, na Bíblia Católica é o Salmo 90. Então é interessante isso, tá? E então assim, a gente precisa entender, concluindo acerca dos livros apócrifos, né? Para nós precisa ficar muito claro e sem sombra de dúvidas, né, que nós, como cristãos protestantes, nós cremos no cânon da época de Neemias, né, que compreendia os 22 ou 24 livros em hebraico, né, que para nós são considerados os 39 livros, como a gente viu na história, né, por volta do século IV, né. Então, é muito importante a gente entender essa questão do. Um outro ponto importante também, na tradução do termo apócrifo, né? Essa palavra, ela tem, assim, uma raiz do verbo que no grego clássico, ele. Antes a gente dizia apocrifia, né? No termo no grego clássico, né? Porém, depois, no grego helenista, né, ele passou a ter um sentido como livro esotérico. Então, por quê? Porque são livros que constam de coisas que são ditas espirituais, mas ocultas. E que para a pessoa ter um entendimento, ela precisa ter um grau a mais de entendimento, ela precisa ter, vamos dizer assim, ela precisa ser iniciado para entender. E isso traz mais uma prova, né, que não é um livro canônico, porque os livros canônicos, os livros inspirados, eles não tinham dúvidas nenhuma. Nenhuma dúvida. Então, isso é muito importante a gente entender isso, né? E quando alguém perguntar, ou quando alguém vier tirar uma dúvida com a gente, né? A gente vai ter essa convicção, um entendimento acerca dessas questões, né? Amém, queridos? Eu vou parar por aqui essa aula hoje. Como eu usei alguns termos mais complexos, né? Eu vou deixar um tempo maior, se alguém tiver alguma dúvida ou alguma não entendeu algo, eu pediria que vocês perguntem, né, tirem as dúvidas, que eu acho que é importante para a gente prosseguir, eu acho que não pode ficar dúvida, né? Então, na primeira aula a gente falou acerca do Canon, essa segunda aula a gente está falando acerca dos livros apócrifos, né, que são livros que houve uma não aceitação, porém alguma aceitação, né? E a gente precisa entender bem isso. Então, eu queria deixar um tempo agora para os irmãos, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, que a gente pudesse responder para vocês. Ô, Chico, Oi. você falando aí desses livros da parte de esotérico, então então é daí que vem, que a gente vê muitas pessoas tem, que mexem com esse negócio de
como que fala? Aquelas pessoas que lê carta, que não tem não sei o que, são esotéricos, uns que são esotéricos. Então, eles tiram,